Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoa. Deus possa nos abençoar. Gratidão. Gratidão, Senhor. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe sua casa, sua família. Estamos começando mais uma live nessas redes sociais, ao vivo. Vamos orar? Vamos orar, irmão. Porque a oração é a chave da vitória. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, neste momento nos colocamos diante da Tua presença, em primeiro lugar para Te pedir perdão. Perdão pelas nossas falhas, perdão pelos nossos erros, perdão, Pai, pelas nossas ignorâncias. Pai querido, Pai amado, é noite de oração. E aonde estiver um coxo, um paralítico, um deficiente, um endividado, aonde tiver uma pessoa problemática, Pai, essa pessoa que está pensando em desistir, que está pensando em parar, porque não aguenta mais de tanta prova, não aguenta mais de tanta luta, não aguenta mais, Pai, de tanta dificuldade, como espiritualmente, como materialmente. Mas, Deus, nós estamos aqui, Jeová, Yahshua, Yeshua. Nós estamos aqui confiando no Senhor. Nós estamos aqui acreditando na Tua palavra, Pai. Eu estou aqui, Pai, diante da Tua palavra, porque é ela que liberta, ela que transforma, ela que purifica, Pai. Então eu estou aqui diante da Tua palavra, porque é ela que vai fazer na minha vida, na vida dessa pessoa, a diferença. Não sou eu, mas é a Sua palavra. É a Sua palavra que vai de encontro a esta pessoa, transformar, mudar a vida desta pessoa, Pai. Querido, existe dois tipos de lágrima. Existe a lágrima do desespero e existe a lágrima da esperança. Qual dessas lágrimas que você está chorando? Qual dessas lágrimas que você está chorando? Existe a lágrima do desespero. É quando você não aguenta mais e você chora. É quando você não suporta mais e você chora.
A palavra de Deus vai dizer que quem chora para Deus tem resposta. Quem chora para Deus, Mateus vai estar escrito, entra dentro do teu quarto, fecha a porta em silêncio. Dobra teu joelho e chora para Deus, conversa com Deus. Tenha uma intimidade com Deus. Quanto tempo tem que você não chora mais? Ou você está chorando e parece que nada está acontecendo? Tem pessoas nesta live que está chorando porque às vezes descobriu algo que entristeceu seu coração. Tem pessoa nessa live que está chorando porque se endividou. Tem pessoa nessa live que está chorando porque descobriu uma enfermidade. Tem pessoa nessa live que está chorando porque foi ameaçado. O dono pediu a casa. Não está podendo pagar o aluguel. Já as dívidas estão acumulando. E você não sabe mais o que fazer. Mas se você não sabe o que fazer, foi para isso que Deus me colocou aqui. Para te dizer que os que confiam nele jamais se abala. Aonde está a sua fé, está a sua vitória. Aonde está a sua confiança, está a sua bênção. Eu aprendi a colocar em Deus a minha confiança. O meu deitar, o meu levantar. Vocês acham que a vida do missionário é fácil? Muitos olham para o missionário. Tem pessoas que até falam, missionário, eu queria ser igual ao senhor. Tem gente que olha para mim e fala, eu queria ser igual ao senhor, missionário. Hoje eu estava conversando com um casal amigo do missionário Parmilonda e a esposa. Tem pessoas que eles olham a aparência, mas eles não olham o coração. Tem pessoas que ele olha a sua aparência, olha o carro que você tem, olha a casa que você tem, olha o perfume que você usa, olha a roupa que você veste. Porque tem pessoas que até torcem por você, mas não quer que você cresça mais do que ele, mais do que ela. Por isso, a palavra de Deus vem nos dizer, os que confiam, você tem que confiar mesmo no Senhor, irmão. Você tem que acreditar mesmo no Senhor. Por quê, missionário? Porque momentos difíceis tá para vir. Estamos enfrentando, estamos passando. Nós reclamamos, presta atenção, olha o que Deus acabou de falar comigo aqui agora. Nós reclamamos do dia difícil o mês passado. Nós reclamamos do dia difícil semana passada. E nós conseguimos chegar até hoje. É um dia de cada vez. Ah, Senhor, hoje o dia foi difícil, hein? Quantas pessoas que estão nessa live que no mês de agosto diz, meu Deus, que luta. Meu Deus, que prova. Meu Deus, eu não vou suportar. Meu Deus, eu não vou aguentar. E está aqui. Está aqui. Você venceu, querido. Ei, Deus não te fez para ser cauda. Deus te fez para ser cabeça. Deus não te fez para mendigar. Deus te fez para ser mais do que vencedor. Agora, pare e pense. Se os profetas passados, Deus provava, e você acha que no futuro, no século 21 de hoje, Deus não vai provar? Vai, irmão. Tem muitos aí andando de mão dada com Deus. Mas tem muitos que largou a mão de Deus e está andando sozinha. Está andando sozinho. Mas nesta noite eu vim aqui para te dizer,
Pode se preparar. Vai ter uma virada na minha vida, financeiramente, na sua vida, financeiramente, espiritualmente. Nós vamos acreditar. Nós vamos acreditar assim como Davi acreditou. Você lembra de José? A Bíblia vai dizer que o profeta chega na casa, o profeta Samuel chega na casa de Jessé e vai ungir um. Quem é esse um que ele vai ungir? O desprezado, o humilhado, o abandonado, o entristecido. Mas a Bíblia vai dizer que quando o profeta chega na casa de Jessé, Jessé apresenta uma mesa farta. Jessé apresenta os seus filhos que ele gostava, que ele amava, porque Davi era desprezado, Davi era abandonado, Davi era um filho que sentia na pele a dor do abandono do pai. Por quê? Porque quando o profeta que Jessé, Samuel chega na casa de Jessé, o único que faltava era Davi. Mas eu posso te dizer uma coisa, ninguém senta na mesa enquanto eu não chegar. Tem muitas pessoas achando que o cavalo corre muito. Tem muitas pessoas achando que a hiena corre muito. Tem muitas pessoas achando que o papalégua corre muito. Tem muitas pessoas achando que o leão corre muito, que a leoa, o tigre, corre muito, mas ninguém. A porta da arca não fecha enquanto a preguiça não chegar. O cavalo pode correr bem. Papalégua pode correr bem. A águia pode voar rápido. Mas a arca não fecha a porta enquanto o casal de preguiça não chegar. Pode fechar a porta para você, mas outras portas Deus vai abrir. Pode dizer que você não vai ser ninguém, mas Deus me trouxe aqui para te dizer que porta que Ele abre, ninguém fecha. Se a porta está querendo se fechar para você, é porque Deus quer te tirar de empregado e te fazer patrão. Quantas pessoas, irmão, que era empregado, trabalhava de empregado e não tinha nada. Lá em Colatina, na cidade que eu morava mesmo, o homem trabalhou 10 anos numa empresa, ficou desesperado que mandaram ele embora. E agora? O que é que eu vou fazer? E agora? Minhas dívidas? E agora? Eu estou endividado? O que é que eu vou fazer? Eu estou desempregado. A esposa dele olhou para ele e disse: meu bem, vamos comprar uma churrasqueira. Vamos colocar um churrasquinho, comprar um freezer. Nós moramos aqui nessa praça. Olha aqui, ó, tanta gente esperando o ônibus, não tem ninguém vendendo nada aqui. Não, isso não vai dar nada não, mulher. Para com isso. Eu estou desesperado e ainda você vem com essas conversas bobas para mim. 15 dias depois ele recebeu o direito dele. Saiu pagando as contas. A esposa sabe o que ela fez? Foi lá e mandou fazer uma churrasqueira de 2 metros. Comprou um freezer. Sobrou um dinheiro, ela foi lá e comprou carne. Comprou carvão. Fez um molho que ela gostava. Primeiro dia, ela vendeu 20 churrasquinhos. Segundo dia, ela vendeu 40. Terceiro dia, na sexta e sábado, ela vendeu quase 100 churrasquinhos. O esposo olhou e falou: esse negócio está dando certo. Você já está pedindo para mim ir lá na rua fazer compra para você de novo? Ainda tem um dinheiro lá, vão investir nisso. Os 2 investiu. Hoje ele tem 4 empregados. O homem que era empregado, hoje tem 4. Vendendo churrasquinho. Ele comprou umas mesas. Ele investiu. Ele acreditou. Ele não acreditou nele, mas a esposa dele, ouvindo as lives do missionário Flávio,
eu vou incentivar, eu vou para cima, eu vou fazer o que o missionário Flávio está falando. Aí você chega lá hoje, para você comprar um churrasquinho, você tem que comprar uma ficha. Sabe o que eles vendem hoje? Churrasquinho e jantinha. A jantinha e o churrasquinho. Eles vendem bebida também. Mas você chega lá, hoje eles estão lá. O casal, o sogro, a sogra, cunhado, todo mundo trabalhando. Não dá conta, comprou um engenho de cana. A esposa dele fica vendendo pastel do lado e com caldo de cana. E ele lá no churrasquinho. A filha servindo, o outro servindo. Já compraram até carro novo. Saiu de empregado. Até o patrão dele, que mandou ele embora, vai lá comer churrasquinho lá na banquinha dele. Você tem que acreditar em você, meu irmão. Para com esse negócio, se os outros me ajudarem, eu vou. Não, se os outros não te ajudar, Deus te ajuda. Você tem que parar com esse negócio de confiar muito naquilo que os outros querem que você faz. Você tem que sair dessa vida. Se ele não me ajudar, não tem como. Não, tem sim, Deus vai te ajudar. Você tem que olhar para você e acreditar em você. Você tem que olhar para você e dizer, não, eu vou... O que eu quero fazer? Eu estou desempregado, vou colocar um lavador de carro, que é coisa barata. O que eu vou fazer? Confia em você. Conversa com a sua esposa, você está junto comigo? Você vai segurar na minha mão? Vou. Vão para cima? Vão. Agora tem gente que se entrega, estou endividado. Não estou bem. As dívidas estão acumulando tudo. Eu não sei mais o que fazer. Faça como o Silvio Santos. Você já ouviu a história de Silvio Santos? Silvio Santos tinha uma bicicleta. Era a bicicleta que levava ele para casa. Sabe o que Silvio Santos fez? Foi lá e vendeu a bicicleta. Comprou agenda, comprou caneta e foi vender na beira da praia. Quem vai comprar agenda e caneta na beira da praia, irmão? Só que, porém, Silvio Santos tinha dentro dele a sabedoria. Eu posso falar uma coisa para você? Eu nunca vi ninguém vendendo papel higiênico na praia. Eu nunca vi ninguém vendendo papel higiênico na praia. Mas quando vai naquele banheirinho, tem que pagar R$2 ou R$3. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Venda aquilo que ninguém quer vender. Confie em você. Missionário, aqui perto da minha casa tem um ponto de ônibus. Tem umas crianças que ficam aqui de tarde. Pega uma bandejinha, senta lá. Senta lá. Com docinho. Começa você a criar o seu doce. Ô, irmã, quanto que é esse doce? Esse doce aí é R$3. É eu mesmo que faço. É. Nossa, então me dá um. Nossa, irmã, é a senhora mesmo que faz? Sou eu. Então me dá mais uns 3 aí. Tudo que você fazer com amor, tudo que você fizer com qualidade, tudo que você fizer com carinho, Deus te honra, irmão. Se força que eu te ajudarei. Você tem que acreditar em você. Você tem que acreditar, igual um mecânico. Um mecânico, ele olha para o carro e ele olha e fala, não, eu vou para cima. Obrigado, meu amor. Eu vou para cima. E esse carro aí não, já sei o que ele tem. Tem mecânico que só de ouvir o barulho do carro, ele vai para cima. Você tem que acreditar em você, irmão. Se meu irmão me dá um dinheiro para me começar, eu vou começar. Que seu irmão te dá o dinheiro? Se seu irmão te dá um dinheiro e você começar e crescer, amanhã ele vai se gloriar nas suas costas. Aí, foi eu que dei o dinheiro para ele começar. Aí, ei, fala aí, quem foi que te deu o dinheiro para você começar? Aí você olha e fala, não, mas já te paguei. Não, mas quem foi? Fui eu. Você tem que confiar em você.
Você tem que ir para cima dos seus sonhos. Você tem que acreditar nos seus sonhos. Missionário, tem uma loja, tem um comércio aqui perto da minha casa. E meu sonho é pôr minha loja lá. Pôr alguma coisa lá, missionário. É de esquina. É um ponto, missionário. Tá fechado. Ninguém para lá. Ninguém, mas você vai parar. Por que que ninguém parou lá? Porque não era para eles, era para você. Acredita? Era para você. Eu fui comprar um carro uma vez. Quando eu cheguei lá com o meu carrinho velho, o homem olhou para mim de cima e embaixo. De baixo em cima. Boa tarde, eu disse, boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Esse carro aí, você troca? Eu falei, troco, vamos aqui para isso. E como é que tá o carro? Aí eu dei uma volta no carro, a lanterna do carro tava um trincadinho. Eu falei, tem um trincadinho aqui. Aí ele falou, olha, vai olhando o carro e o que precisar aí, a gente dá um desconto. Eu falei, tudo bem. Olhei o carro, olhei o motor do carro, liguei o carro, dei uma volta no carro. Cheguei com o carro, olhei pro carro, falei, agradei. Quanto você quer de volta? 7 mil. 7 mil. E como é que você faz? Ele disse, rapaz, 7 mil à vista. 7 mil à vista? Ele disse, é legal. Então tá bom, meu irmão. Ele, aí, rapaz, vai levar o carro, não? Falei, opa, tá me dando a oportunidade de eu colocar o meu lance. Isso já tem um tempinho. Eu olhei para trás, olhei para o lado, olhei para outro. O que eu tenho é 4 mil. Eu tinha acabado de fazer acordo no serviço. O que eu tenho é 4 mil. Ele olhou e falou, não dá não. Mas eu procurei saber quanto tempo que aquele carro estava lá. Procurei saber quanto tempo que aquele carro estava lá. Ele olhou para mim e disse, vou fazer um negócio com você. Você me dá 6. Eu disse, não. Eu faço uma promissória ali, rapaz. Você assina? Eu falei, não. Deixa quieto. Vou caçar em outro lugar. Mas você não vai achar um carro desse? Eu falei, é por isso que eu vim aqui. Só que eu não posso dar um passo onde eu não alcanço. Tem gente nessa live que o seu problema não é diabo, não. O seu problema é que você está dando passo onde não é para dar. Você está fazendo dívida que não é para fazer. Você está comprando o que não é para comprar. E depois você fala que é inveja dos outros. É olho grande dos outros. Não é não. É controle. Quando eu dei um passo, ele... 5 mil, vou fazer com você, vou fazer 2 promissórias de 500 para você. Eu falei, não. Quando eu liguei o carro, ele, ei, chega aí, rapaz, tá com pressa, tá querendo ir embora, rapaz? Eu falei, não, é porque eu tenho horário. Os 4 tá aí? Eu falei, tá. Tá feito o negócio. Era para me dar 7, irmão. 3 mil a menos. 3 mil a menos. Sabe por quê? Porque eu não tive pressa. Tem gente nessa live que está endividada porque você está muito pressado. Você não está perguntando a Deus, Senhor, é para me comprar essa bicicleta? Senhor, é para me comprar aquele lote? Deus está falando com alguém aqui. Tem pessoas aqui nessa live que você está com pressa de fazer uma dívida. E você está confiando muito naquilo que você não tem. Não faça
dívida confiando nas coisas dos outros. Ah, eu vou fazer dívida confiando no meu marido. Não faça isso. Eu vou fazer dívida confiando na minha mulher. Não faça isso. Deus está mandando eu falar para alguém aqui. Você está querendo fazer uma dívida confiando no seu marido, confiando naquilo. Você tem que confiar em Deus. Final da conclusão. Olhei o carro todinho, gostei do carro, tirei as coisas dentro do meu carro, passei para o carro dele. No outro dia, fomos lá no cartório, preenchemos o recibo. E aí eu fui para casa com o carro. Fiquei com o carro bastante tempo. Até que eu me apertei e precisei vender o carro. Aí quando eu vendi o carro, um monte de crente, não é servo de Deus, um monte de crente começou a falar mal de mim. Crentes que eu dava carona, que eu passava no ponto de ônibus, ele estava lá, buzinava e chamava para ir embora. Foram os primeiros que falaram mal de mim quando eu vendi o carro. Até dentro da igreja que eu era, na época, falaram mal de mim. Me criticaram. Me humilharam por causa daquele carro. Mesmo sendo o meu. Ah lá, o bonitinho agora tá andando a pé. Ah lá, o bonitinho. Eu nunca neguei carona a ninguém. 1h, 2h da manhã tinha irmão me ligando para levar alguém na igreja, para levar alguém no hospital. E eu levantava debaixo de chuva, de frio, não era Uber e não era táxi. Mas tinha que ter gasolina no meu carro para me levar a eles. Porque se eu dissesse não tem gasolina, eu não era crente. Se eu dissesse não tem gasolina, eu não era homem de Deus. Eu tinha que ter gasolina. Porque eu nunca vi uma raça para murmurar e falar tanto mal dos outros igual crente. Eu falo porque eu tenho 35 anos de cristão. Eu não tenho 35 dias de cristão. É só você dizer não, que eles vão falar mal de você. Enquanto você está dizendo sim, você é homem de Deus, você é profeta, você é um escolhido de Deus, Deus é na sua vida, Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar, Deus vai te ajudar, Deus vai te dar isso, porque você é uma pessoa de Deus, bate no seu ombro, aí esse homem é um homem de Deus, porque você está servindo. O dia que você disser, eu não posso mais, eu não tenho, você vai ver o que falava bem de você vai falar mal. Ouve isso. O que dizia que era seu amigo vai virar seu inimigo. Rapaz, já 2 vezes que eu te procurei, cara, para você fazer um serviço para mim, para você fazer um mandado para mim, para você buscar minha mãe, para você buscar minha esposa. Caramba, já 2 vezes que eu te pedi, rapaz. Você tá com raiva de mim? Não, irmão, o carro tá quebrado. Não, Varão, eu vi você passando ali. Não, irmão, fui levar o carro na oficina, mas não teve como. Eles não vão entender. Eles não vão compreender. Que muitas das vezes, você que está nessa live, muitas das vezes você compra um carro, eles acham que por você ser crente, por você ser da igreja, por você estar dentro da igreja, você tem que servir os outros. Mas quando você precisa, os outros não te servem. Mas você vai dar o bem com o mal? Não. Você vai orar ao Senhor. Não deixa ninguém aproveitar de você, não, irmão. Não. Não deixa, não. Em nome do Senhor Jesus. Não deixa, não, irmão.
Não deixe as pessoas aproveitar de você, não. Abençoa, honra o amigo, honra qualquer pessoa, que você também vai ser honrado, você também vai ser abençoado. Mas tem pessoa que está dentro da igreja que gosta muito, muito, muito de aproveitar dos outros, irmão. Que gosta muito, irmão, de aproveitar. Eu vou falar a verdade. Se você disser, eu vou, eu faço, eu pego, você é crente. Você é servo de Deus. Você é escolhido de Deus. Você é ungido de Deus. Mas no momento que você falar, eu não posso, eu não vou, eu não pego, eu não faço, você não é crente mais. Nós estamos vivendo em um mundo que as coisas estão mudando, irmão. Você só é bom porque você dá, porque você faz, porque você ajuda. Você só é bom por causa disso. Teve uma pessoa aqui na live que de vez em quando eu ajudava. Aí eu fui falar algo que a pessoa não gostou. A pessoa não gostou e começou a querer me atacar. Aí eu virei para ele e disse, irmão, logo você me atacando? Logo você? Eu esperava outra pessoa me atacar, mas logo você? Ah, não vou assistir sua live mais não. Não tem problema, ele saiu, entrou 10 no lugar dele. Ele saiu, entrou 10 no lugar dele, irmão. Então a vida da gente, ela é assim. O que é que você... A Bíblia vai dizer que quando José, que lançaram José dentro da cisterna, a única coisa que José podia fazer é gritar e olhar para cima. Tem momento que Deus nos coloca na dificuldade para a gente olhar para cima. Porque quando a gente está lá embaixo, se a gente olhar para baixo, a gente vai ver só os pés da gente. Se a gente olhar para a esquerda, para a direita, a gente só vai ver paredes. Mas é a hora que a gente olha para cima e pede o socorro ao Senhor. Talvez Deus te colocou numa situação para você olhar para cima. Levanta a sua cabeça. Levanta a sua cabeça, querido. Eu falei numa live aqui uns dias que muitas das vezes as pessoas acham que o devorador é o diabo. Eu falei isso aqui na live um dia. Que muitas das vezes as pessoas acham que o devorador da Bíblia é o diabo. Mas você sabia que tem devorador dentro da sua casa? Tem filho que quando sabe que a mãe vai receber, trata a mãe com carinho. Amanhã minha mãe vai receber, meu pai vai receber, e eu vou tratar eles hoje. Aí começa a beijar a mãe, começa a beijar o pai. Aí quando a mãe recebe, não é diabo não, é o filho. É a nora, é o genro, é o cunhado, é a cunhada, é a mulher, é o marido, que muitas das vezes é o devorador dentro da sua casa, só que você não vê. A mulher falou comigo aqui. Uma mulher falou comigo aqui essa semana, missionário. Meu filho está acabando com o que eu tenho. Aí eu disse, é o diabo? Não, é o seu filho. E muitas das vezes a gente não diz não para os filhos da gente e a gente paga a consequência. Tem cobrador na sua porta cobrando dívida do teu filho. O devorador, querido, ele não vai usar quem está lá para o lado de fora, não. O devorador, às vezes, vai usar quem está para o lado de dentro. Você não sabe mais o que é fazer uma viagem, comprar uma roupa boa. Ah, mas é meu filho, sim. O filho que não pega no arado, ele nunca vai aprender a dirigir a sua casa, a sua vida, porque é dependente do papai, dependente da mamãe.
Aí que eu falo, não estou dizendo aqui que você deve jamais abandonar um filho, mas muitas das vezes o devorador dentro da sua casa, na sua finança, é o seu filho. É alguém próximo de você. Você já ouviu a história do homem? O homem fazendeiro só tinha um filho. Só um filho. Mas só que esse filho gastava muito dinheiro. O velho então chamou ele e fez um acordo. Olha, eu quero fazer um pacto com você. Ele disse, qual pacto, pai? Eu vou preparar uma forca. E quando eu morrer, eu sei que você não vai vender tudo que eu tenho. Eu sei que você vai vender tudo que eu tenho. Você vai acabar com tudo. Mas você vai fazer um pacto comigo agora. Quando você estiver sozinho. Quando você estiver abandonado. Quando você se sentir sem nada. Dormindo na rua. Você vai lá naquela forca. E se enforca. Ele deu a mão ao pai e falou, está feito, pai. 2 anos depois o velho morre. Ele começa a vender as cabeças de gado. Ele começa a vender os tratores da terra. Ele começa a vender um pedaço de terra para um vizinho. Outro pedaço de terra para outro vizinho. Ele começa a vender tudo. E as pessoas, as mulheres, tudo em cima dele. Não deu 2 anos, 3 anos. Ele vendeu tudo. A única coisa que sobrou foi a forca que o pai tinha feito num lugar muito escondido. Quando passou alguns anos, ele chegou e disse, ele se encontrou na rua como um mendigo. Ninguém lhe dava um prato de comida. Ninguém lhe dava um abraço. Ninguém ajudava ele. Então ele se encontrou como um mendigo de rua. Sentindo fome, sede e frio, ele lembrou do pacto que ele fez com o pai. E ele disse, pai, se eu tivesse oportunidade. Agora eu reconheço, pai, que se eu tivesse uma segunda oportunidade, eu ia honrar o Senhor. Eu iria, pai, valorizar cada centavo, pai, daquilo que o Senhor deixou para mim. Hoje eu estou aqui com fome, com frio, igual um mendigo, sem nada, pai. Se eu tivesse a segunda oportunidade. A história vai dizer que, então, ele atravessa uma cerca, vai lá naquele lugar secreto, aonde o pai tinha preparado uma forca. Ele abre uma porta e a forca estava lá do mesmo jeito. Ele chega e fala, pai, a única coisa que eu queria era uma oportunidade, pai. A única coisa que eu queria era recomeçar de novo, pai. Mas não tem jeito para mim. Acabou para mim, pai. E ele coloca aquela forca no pescoço. Sobe em cima de um banco. E de repente ele empurra o banco. Aquela forca quebra. E cai uma caixa do lado dele. Aquela caixa estava cheia de ouro, cheia de diamante. Aquela caixa
Tinha muitas coisas preciosas guardadas nela. E tinha uma placa de bronze escrita: filho, eu sabia que você viria. E porém, eu guardei todo esse diamante, todo esse ouro, que dá para você comprar 10 vezes mais do que você perdeu. Eu sabia, filho, que você viria. Agora, filho, eu estou lhe dando uma oportunidade. Vai, vende o diamante, vende o ouro e recomeça tudo de novo. Era o que estava escrito naquela placa. Sabe o que Deus está mandando eu falar para mim e para você aqui nessa live? Recomeça de novo. Missionário, eu perdi tudo. Recomeça de novo. O pai preparou a forca, mas não era para matar o filho. Era para que o filho recomeçasse de novo. Se o pai da terra deu essa oportunidade para o filho, imagina Deus, o que não é capaz de fazer por você. Imagina Deus, Adélia, o que não é capaz de fazer por você. O Pai que está no céu, você não sabe o que Ele é capaz de fazer por você. Se esse pai deu a oportunidade para o filho, imagina eu e você que pecou, falhou, errou, se arrepender. Se arrependa, que o pai te dá a fazenda que você perdeu. Se arrependa, que o pai te dá a saúde que você perdeu. Se o pai te dá de volta o casamento que você perdeu. Se arrependa, que o pai te dá as empresas que você perdeu. Se arrependa, que o pai restaura tudo aquilo que você perdeu. Se arrependa, como aquele filho se arrependeu. Se arrependa. Você que nessa noite vai se arrepender, eu quero fazer uma oração por você. Eu quero orar por você que talvez tenha ferido o coração de alguém. Se alguém brilha, fica perto de alguém brilha, irmão. O Pai vai restaurar tudo que você perdeu, sua saúde, sua finança. O Pai vai mudar o seu cativeiro, o Pai vai mudar a sua história. Quando a gente se entregar de corpo e alma, não é para placa de igreja nem religião, não, irmão. Eu não estou falando aqui de um Deus de Edir Macedo, um Deus de universal, um Deus de mundial, um Deus de Assembleia de Deus, um Deus de... Não, eu estou falando aqui de um Pai. Você tem um Pai que Ele vai cuidar de você nos mínimos detalhes. Você tem um Pai que Ele vai... Querido, quando você achar que está tudo perdido, quando você achar que não tem mais força, quando você achar que não tem mais jeito, Ele vai te surpreender. Ele vai te surpreender, querido. Quantas pessoas que estão nesta live que Deus te surpreendeu com uma esposa, com um esposo. Você era empregada, hoje você é patroa, é patrão. Não desista, conta com os amigos. Não desista.
Eu falo com as pessoas, não desista, se afasta de quem fala mal de você, se afasta de quem te critica, se afasta de quem não te vê como homem e mulher de Deus, se afasta. Mas ora por aquele que fala de você, ora por aquele que te critica. Não critica, não julgue. A palavra de Deus vai dizer que Davi, ele estava no campo, cuidando das ovelhas do pai. Não era dele, eram as ovelhas do pai. O que é que Davi estava aprendendo? A cuidar das ovelhas do pai. Porque Deus sabia que um dia ele ia ter as suas próprias ovelhas. Se você não sabe cuidar da ovelha de alguém, você nunca vai cuidar da sua. Para mim aprender o que é cuidar de ovelha, eu tenho que aprender a cuidar a ovelha de alguém, porque ainda eu não tenho ovelha. Mas se eu cuido da ovelha de alguém bem, um dia as minhas ovelhas também serão cuidadas. Eu fui numa fazenda, e era uma fazenda de ovelha. Lá o homem tinha uma piscina. Ele pegou um veneno e jogou dentro daquela piscina. Não era piscina de tomar banho, não. Era tipo um tanque. Aí, houve o que aconteceu. Ele tinha mais ou menos umas 150 ovelhas, cabeluda. Sabe o que ele fazia? Ele colocava ela uma atrás da outra e empurrava dentro daquele tanque. Ela fiava a cabeça e saía lá do outro lado. Chegava lá do outro lado, o rapaz estava com spray vermelho na mão. Espirrava nas costas dela, marcando que aquela passou no tanque. Aí eu fiquei olhando aquilo, e uma por uma. No final, na hora do almoço, eu perguntei para ele, por que o senhor joga essas ovelhas dentro do tanque? Ele disse, por quê? Porque ovelha que é ovelha, ela tem que ser cuidada. Por quê? Eu perguntei. Ele disse, eu vou te dar 3 motivos. Ovelha bate cabeça. Sabe por que a ovelha bate cabeça? Não. Porque a ovelha sente dor de cabeça. Ovelha, ela não enxerga uma distância longa. No máximo 5 metros, 10 metros. É o que uma ovelha enxerga. Por isso que ela não sabe discernir quando o lobo chega. Porque quando o lobo chega muito rápido. Ele ataca a ovelha muito rápido. Então é por isso que as ovelhas ficam juntas. É muito difícil você tocar a ovelha que vai uma para um lado e outra para o outro. A ovelha, ela se ajunta, ela não se espalha. Por que tem fazenda que um cachorro cuida da ovelha? Porque ovelha obedece. Ovelha obedece. E a ovelha que obedece o seu líder, ela prospera. Não por causa do líder, por causa da obediência. Quando você vê uma ovelha prosperando, não é por causa da placa da igreja, nem por causa do líder. Quando você vê uma ovelha prosperando, é porque a ovelha é obediente. Ah, aquele pastor assim, assim, assim. Não estou lá por causa dele. Estou lá por causa de Jesus. Mas eu vou respeitar. Ah, aquela pastora assim, assim, assim. Não estou lá por causa dela. Eu estou lá por causa de Jesus. Mas eu tenho que respeitar. Então, quando você aprender que o segredo da prosperidade na vida de uma ovelha é por causa da obediência,
Quando você aprender, a ovelha é diferente do lobo. Só que o lobo e a ovelha se parecem, irmão. Você olha para uma ovelha, você olha para um lobo. Como que o pastor de ovelha, que carrega o cajado, como que o pastor de ovelha sabe definir o que é uma ovelha e o que é um lobo? Sabe o que o pastor faz? Ele pega uma vara bem grossa e fica na porta do curral. Porque ele sabe que tem uma ovelha ali que está comendo fora. Tem uma ovelha ali que está andando onde o pastor não sabe que é para andar. Tem uma ovelha ali que se acha dona do seu nariz. Não dá satisfação ao pastor. Não fala onde vai. Você pergunta, ô pastor, e o fulano? Eu não sei. Você não viu ele por aí, não? Não. Mas o senhor não é o pastor dele? Pastor? Nem eu sei onde ele anda. Não. Ovelha que é ovelha tem que dar satisfação ao seu pastor. Ovelha que é ovelha tem que dar satisfação. Aí, o que acontece? Presta bem atenção. Ele pega uma vara bem grossa. Tem pastor aí na live? Coloca aí se é verdade ou se é mentira. Tem pastor aí na live? Pastora? Coloca aí se é assim. Se torna pastor, pastora, quando vocês têm um rebanho. Um rebanho. Você tem um rebanho? Você frequenta um rebanho? Aí, aquele pastor, ele fica com a vara na porta do curral. Vai ter que passar por ele. Ovelha tem que passar pelo pastor, irmão. Tem ovelha que passa pelo pastor na porta e vira a cara. Tem ovelha que passa pelo irmão na porta e vira a cara. Tem pessoas que se diz que é ovelha, mas não dá paz do Senhor. A outra ovelha, não. Ovelha que é ovelha, repara para você ver. Ela dá nariz com nariz. Ovelha que é ovelha, ela dá uma boa noite, ela dá uma boa tarde para as pessoas, ela dá um sorriso. Quem dá cabeçada é bode. Quem fala mal do outro é bode. Quem critica o outro é bode. Porque ovelha que é ovelha, ela quer estar junta. Ela quer estar junta. Agora escuta isso. O pastor, sabe o que ele faz? Ele abre as pernas dele e tem que passar a ovelha debaixo das pernas dele. Sabe o que acontece? Ele pega aquela vara bem grossa e vai nas costas daquela ovelha e lapa. A ovelha, ela sabe que ela está errada, sabe o que ela faz? Aqui, ó. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Olha o que a ovelha faz, ó. Aí o pastor libera ela, ela vai embora. Tomou uma chicotada. Mas ela entra para dentro do curral. E não fala nada com ninguém. Tem gente que quer ser ovelha, mas não obedece o pastor. Tem gente que quer ser ovelha, mas fala mal do pastor. Eu e meu pastor, se não fosse... Oi, irmão. Isso serve para mim também.
Isso não, isso não serve só para vocês, não. Isso, isso serve para mim também. Se eu fosse minha esposa um dia, eu tinha pegado meu pastor, irmão. Eu estou falando, eu estou pregando aqui para vocês e estou pregando aqui para mim também. Teve um dia que meu pastor andou falando uns negócios aí e eu não gostei. Eu não dormi aquela noite. Eu falei, não, mas era para eu ter ficado calado, quietinho. Mas não. Eu desci o prédio, quando eu vi ele, falei, pastor, pera aí, sai daí não. E desci lá para baixo, que não sei o quê. E aí a mulher, a dona Elane, viu que eu tava já suando o nariz. Ela desceu a escada correndo. Na hora que eu fui para cima do pastor, que eu ia pegar ele. A minha esposa me agarrou, pastor, vai para casa. Não, deixa ele bater, ué. Deixa ele bater, ué. Ele quer bater? Então bate, negão. Eu não vou te encarar, não. Eu até falei um monte de trem com ele. Ele, não vou te encarar, não. Você tá doido? Te encarar na mão? Eu vou apanhar para 2. Deu 20 minutos depois, ele olhou para mim. Não, eu falei para você se consertar nessa parte assim. Você é uma pessoa boa. Você é homem de Deus. Só que você é meio nervoso, você é meio brabo. Foi isso que eu falei com uma pessoa. Aí eu fui, olhei no olho do pastor. Pastor, me perdoe. Fiz um escândalo no meio da rua. Ele não fala baixo, eu também não falava. Passou. Pois nunca mais vai acontecer isso, pastor. Nunca mais. Graças a Deus, irmão. Nunca mais aconteceu. Mas a ovelha, que é ovelha, ela apanha e fica calada. O bode não. O bode, se você olhar para a ovelha e olhar para o bode, você não sabe definir qual que é a ovelha e qual que é o bode. Por quê? Porque os dois parecem. A única forma que tem do pastor saber se é bode ou se é ovelha é corrigindo. E tem gente dentro da igreja que não gosta de ser corrigido. Pode colocar isso é verdade ou se é mentira. Tem gente que está dentro da igreja que não gosta de ser corrigido, irmão. Começa da cabeçada. Corrigir começa da cabeçada. Aí sabe o que acontece? O pastor está aqui, com a vara na mão. O bodão sempre tenta correr. O bodão, ele fica no meio das ovelhas bem assim, Se me dá uma varada daquela, ele vai ver o que eu vou arrumar com ele. Eu vou quebrar a cara dele no pau se ele ficar falando de mim. O bode é assim. O bode, ele fica no meio das ovelhas. Enquanto as ovelhas estão indo na frente, porque a ovelha obedece, a ovelha apanha, fica calada. Mas o bode não. Eu vou chegar lá hoje, eu vou pegar aquele pastor, vou pegar aquela pastora e vou colocar ele nos lugares dele. Vou mostrar que eu sou homem. Tem gente que é assim. Tá na igreja, mas não quer respeitar, quer viver de qualquer jeito, quer cantar, quer sair para pregar, mas não quer dar satisfação. Eu, missionário Flávio, meu pastor já disse, a única pessoa que eu não posso segurar aqui na igreja é o missionário Flávio. Porque nós sabemos do compromisso que ele tem, mas eu sempre falo com ele, missionário, no culto de Santa Ceia e no culto de ensino, procura estar nos cultos.
Hoje eu sou mais obediente, meu pastor, irmão. Hoje eu sou mais obediente a Deus. Hoje eu procuro, de uma forma ou de outra, andar mais na posição. Hoje. Mas o bodão fica no meio das ovelhas, bem assim, ó, só de zóio. Ó, o porrete tá quebrando, ele só fica assim, ó, só olhando. O pastor tá corrigindo e sabe que é ele fica bem assim, ó. Tá falando de mim, tá falando de mim, tá falando de mim. Por que não fala na minha cara? Por que não fala na minha cara? Aí o pastor vai, corrige, aí na hora de dar a varada, na hora que o pastor pega e fala, agora é você, seu cabritão. Aí ele já olha de lá do canto assim, ele já olha lá do canto e já fica com butuca de zóio assim, ó, a butuca de zóio. Aí o pastor fala, aí ele tenta correr, o bode é assim, o bode corre. Bode não gosta de culto de oração, bode não gosta de culto de ensino, bode não gosta de culto de palavra. Não, bode não, ele inventa que estava trabalhando, ele inventa que está com dor de dente, ele inventa que está com dor de cabeça. Ele inventa que não está bem hoje, por isso que ele não foi, né? Não, irmão, é porque ele não gosta de ser corrigido. O bode é assim, mas sabe que o pastor está com a vara na mão. Mãe, eu vou arrumar uma vara. Mãe, eu vou caçar uma vara. Eu acho que aqui perto de casa tem um pé de goiaba aqui. Eu vou tirar uma vara e vou deixar ela guardada aqui. Aí sabe o que acontece? Ele fica bem assim, ó. O bode, pode reparar para você ver. Aí na sua igreja tem bode? Sim ou não? O bode, ele fica. Ele respira forte, porque ele sabe que ele vai tomar chicotada. O bode é assim. O bode é aquele que mais dá glória na igreja quando o pau tá quebrando. Eu vou falar. Tem uns irmãos na igreja, irmão, que quando chega um pregador de fora, um pregador renovo, que começa, o bode é o que mais grita, fala, Jesus, que eu te entendo, cadê o glória? Esse é bode, irmão. Esse é bode. Aí o pregador fala bem assim, o glória sumiu, hein? Ele grita lá atrás, ô glória! É bode, irmão. É bode. Ele é o que mais... irmão, fica desinquieto dentro da igreja. É uma andação, é uma mexação no celular. É bode, irmão. Quer conhecer o bode? Eu vou falar. Arabacandarábia. Eu vou falar. Eu era bode, irmão. O quê? Eu era bode, irmão. Eu admito mesmo, eu era ignorante, eu era mentiroso dentro da igreja. Se não me desse a oportunidade, eu saía chutando as latas de lixo que eu encontrava na rua. Eu levava a fitinha, o tempo da fita, aquela fita cassete eu levava, que eu gostava de cantar. Se não me desse a oportunidade, eu chutava as latas de lixo no meio da rua, tudo. Não vou nem esse inferno dessa igreja mais, não. Eu não vou ficar nessa igreja mais, não. Essa igreja não me dá oportunidade. Eu não vou ficar lá mais, não. Eu tô com raiva do pastor. Eu não quero conversa com esse pastor. Esse pastor fez minha cara de palhaço. É porque a oportunidade, ela não vem do homem. A oportunidade, ela vem de Deus. Eu era um bodinho calado dentro da igreja. Qualquer coisa, eu queria dar cabeçada. Qualquer coisa, eu queria dar cabeçada, irmão. Só que Jesus entrou. E mudou o cativeiro. Compartilha, irmão, marca alguém. Hoje eu descobri que o YouTube não está recomendando, viu? Porque tem pessoas que estão querendo assistir a live, publicar a live e não está tendo como se inscrever. A mulher falou comigo aqui hoje, Kelvin, tentou se inscrever aí, ó.
e não foi aceitado. Então, você aí, ó, compartilha aí, porque o compartilhamento aí ajuda muito. Vocês dão like. Aí o pastor pega a vara para me encerrar. Ele sabe, o bode sempre é o último a chegar. O bode é aquele que quer apresentar na igreja. Ele quer tomar frente de todo mundo. Ainda mais se tiver cantor famoso, pregador famoso de fora. Ele é aquele que quer sempre se amostrar na igreja, cantar melhor do que os outros, dar uma saudação, porque tem um pregador, ele quer dar uma saudação melhor do que o pregador. O bode, ele nunca aceita ficar atrás. O bode sempre quer estar na frente. Aí sabe o que o pastor faz? O pastor... Segura. O bode ficou por último, não ficou? Sabe o que o pastor faz? O pastor mete a vara nas costas dele, vai lá na perna do pastor e mete o dente, irmão. O pastor vai lá e chapa nas costas dele, vai lá e pá, e mete a cabeça no pastor, irmão. O pastor vai lá e dá uma chicotada nele, irmão. Ele sai pulando 2 metros de altura. Ui. Por quê? Porque o bode não aguenta apanhar. Ovelha apanha calada. O pastor mete o vara, ele grita, o bode grita. Eu tinha um cachorro que quando eu ia dar banho nele, o bicho gritava, irmão, parece que estava matando ele. O Bob. Eu ia dar banho nele, irmão, parece que eu estava matando o cachorro. Os vizinhos até falavam, o que é que houve? Eu estou dando banho. Que jogava. Tem gente dentro da igreja que quer saber que é ovelha. Pastor, corrige. O bode grita, o bode morde a perna do pastor. Eu já tentei morder a perna do pastor. Eu falo mesmo. Eu era ignorante. Eu era mentiroso dentro da igreja. Eu era falho. Ei, irmão. Amanhã nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso. Mas aprenda. Tem gente aí pocando de rir aí, é verdade mesmo. Teve um dia que eu estava na igreja, eu levei o CDzinho para rodar, chegou lá, não me deram oportunidade, não. Ah, pra quê? Foi brabo, irmão. Foi brabo. No outro, quando acabou o culto, depois o pastor foi lá em casa. Não quero conversa não, pastor. Não quero conversa não, pastor. Ô, rapaz, entra aqui, rapaz. Vem cá, eu trouxe um pedaço de bolo para você. Quer saber de bolo, não? Como bolo, não. Quer saber de bolo, não, pastor? Quer saber de bolo, não? Dá licença, pastor. E o pastor, meu ovelhinha, faz isso não. Olha aqui, ó, que quadro bonito que eu ganhei. Olha aí que quadro bonito que eu ganhei do Kelvin. Então eu fazendo bagunça aqui, ó. O quadro da ovelha aí, ó. Já estou encerrando também, irmão. Olha aí, ó. Olha lá. O leão e o cordeiro, ó. Qual que você é? Você é o cordeiro? Então você obedece o leão, aí. Você tem que obedecer o leão. Porque você é o cordeiro. Quando a gente é o cordeiro, a gente obedece o leão. E aí, missionário, e aí? E aí que eu já fui também, irmão, já fui. Eu tenho que ser verdadeiro. Não adianta eu falar aqui que foi só os outros, não, eu também já fui. Eu já fui lobo dentro da igreja. O pastor chegou lá em casa com um pedaço de torta, um pedaço de bolo. Ô, minha ovelhinha! Falei, que meu ovelhinho o quê? Que meu ovelhinho? Ajudei a carregar a cadeira, cortei minha mão toda para ir lá no meio do mato, buscar bambu para fazer barraca. Eu falei com o senhor que eu queria cantar um hino, e o senhor não me deu oportunidade, pastor. O senhor fez minha cara de palhaço. Vem cá, meu velhinho, eu trouxe um pedacinho de bolo. Eu quero saber de bolo, não gosto de bolo, não. Eu não quero saber de bolo, não, pastor. Eu tô com raiva, eu tô nervoso, pastor. Eu não vou mais para a igreja. Aí o pastor foi entrando.
Aí eu olhei para um lado, quando penso que não, já estava perto de mim. Que é, rapaz? Amanhã vai ter mais gente na igreja. Você ia cantar hoje é sexta-feira, não ia dar muita gente, não. Eu quero que você vai cantar amanhã. Amanhã você prepara. É? Porque o senhor falou que ia me dar oportunidade hoje. Não, eu vou te dar oportunidade amanhã. Amanhã a igreja vai estar assim, ó, vai ter caravana de fora. É, pastor, me dá meu pedaço de bolo aí, me dá meu pedaço de bolo. Ai, irmão, o missionário Flávio tem muita história para contar, irmão. E a história é verdadeira, não é nada de mentira aqui, não. Aí ele, vem cá, minha ovelhinha, vem cá. Só sabe, pastor, que eu fui lá carregar bambu. Você sabe. Então, amanhã você vai bonitinho. Bonitinho como, irmão? Bonitinho como? Então, amanhã eu vou te dar oportunidade para você cantar. Tá bom? Então, amanhã? Amanhã, então, pastor? Então tá, pastor. Aí o pastor disse, ô, pastor, tem mais bolo aí, não? Quando foi no sábado, irmão, a igreja encheu. Ô, irmão, a igreja encheu, caravana de fora. Tanta gente na igreja. Aí o pastor, ele sabia, o pastor foi lá e sabe o que o pastor fez? O pastor esperou a igreja encher. Agora eu quero dar oportunidade à ovelhinha de Cristo. Flávio, cadê o Flávio? Vem cá, Flávio. Vai eu, irmão, com a botina. Oh, meu Deus do céu. A botina do meu irmão trabalhou de segunda a sexta com ela. Eu não tinha sapato, eu não tinha nada. Fui com aquela botina desse tamanho para a igreja. Vesti a calça lá, irmão, que cabia de mim. Fui amarrando aquele trem aqui assim, ó. Fui juntando aquele trem aqui assim, ó, a calça, e fui amarrando aquele trem aqui assim, ó, até dar meu tamanho, irmão. E botei aquela botina, ganhei uma camisa maior do que essa aqui, ó, e fui dobrando aqui assim, até dar meu tamanho, irmão. E fui lá para a igreja. E eu gostava de cantar só corim. Na época eu só gostava de cantar corim. Que eu era da Deus e Amor, e na época eu gostava de cantar só corim. Sai, Satanás, você não tem poder, no sangue de Jesus nós já vencemos. E eu tinha o costume de cantar balançando a cabeça. Sai, Satanás, você não tem poder, no sangue de Jesus nós já vencemos. E daqui a pouco eu despencava lá no chão. Pá! Eu ficava tonto de tanto balançar a cabeça assim, ó. Sai, Satanás! E o CD já acabou e eu tô, sai, Satanás! E daqui a pouco eu ia lá no canto e caía. Aí você falava, é demônio. Não, não é não, é porque eu balançava a cabeça demais na hora que eu ia cantar, irmão. Tinha uma mania de balançar a cabeça, que eu dizia que eu tava recebendo. Receba, 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 receba. Não tinha a estrutura que eu tenho hoje. Vocês estão entendendo? Mas assim, respeite os seus pastores. Quando o pastor te corrigir, se ele tiver errado, Deus vai corrigir ele, porque ele é pastor e tem um pastor em cima do pastor. Mas se ele tiver certo, respeitam ele. Em nome de Jesus. Porque se você quiser chegar a algum lugar, se você quiser prosperar, vencer na vida, depende de você. Depende de você. Respeite os seus líderes. Ah, missionário, eu e meu líder lá não está bem. Pega a sua bagagem, pega a sua bolsa, pega a sua carta e segue a sua estrada. Mas não fica dentro de um templo que você já não está mais se sentindo bem. Porque isso vai fazer mal para você, espiritual e material também. Então aprenda a fazer o bem.
Irmão, toda pessoa que faz o bem para alguém, Deus prospera, irmão. Eu cheguei aqui em Guandu somente com a bolsa. E o Senhor me fez uma promessa. Então aprenda isso, espera. Se Deus te fez uma promessa, fica debaixo da promessa. Não seja lobo, não seja bode. Respeite os seus pastores. Quer ser líder? Você tem que aprender a ser liderado. Busca mais. Eu sei que tem muitas pessoas que estão aí na rede social, na televisão, brincando de servo de Deus. Mas tem muitas mulheres aqui na live e tem muitos homens de famílias aqui que são servos de Deus. Missionário, eu quero te trazer aqui na igreja. Como que eu faço para te trazer aqui na igreja? Num culto de ação de graça. 27 99803 0045. Irmão, tem uma pessoa aqui nessa live assistindo aqui, ele está compartilhando. E essa pessoa, ela tem um canal, é famosa. Eu esqueci o nome dele aqui agora, já passou. E é uma pessoa que tem um canal aí, bem grande o canal dele. E que Deus abençoa, tá? Então aqui no TikTok, tem pessoas aqui, irmão, pessoas grandes que assistem as lives do missionário. No Instagram, no Facebook, no YouTube. Tem pessoas grandes aqui, pessoas que têm canal aí, que tem mais inscrito do que o missionário. Mas deixa eu dizer, respeita seu líder. Muitas das vezes a sua vida está amarrada. Muitas das vezes as coisas não estão dando certo para você. Como que está você na sua igreja? Como que está a sua intimidade com Deus? Pare e pense. Eu vou dar 1 minuto para você. Eu vou dar 1 minutinho para você parar, pensar, analisar. Será que eu estou sendo ovelha dentro da igreja? Será que verdadeiramente eu estou fazendo a vontade de Deus? Irmão, eu deixei para o final para mostrar para vocês e agradecer. Hoje foi concluído, foi eu mesmo que fiz. E hoje foi concluído o acústico aqui do missionário Flávio. Vocês veem, ó. Fiz o teto. Aí, ó. Hoje foi concluído tudo. O teto. Depois eu vou fazer um videozinho e vou compartilhar para vocês. Então, assim, eu agradeço você que ajudou a comprar esse acústico. Muito obrigado. Para quem não sabe o que é o acústico é isso aqui, irmão. É uma espuma em forma de caixa de ovo. Ó. Tá vendo? E aí você passa a cola em tudo e vai colando nas paredes. Vocês olharam que o barulho aqui até sumiu, né? Só se prestar muita atenção mesmo. Então, obrigado. Você que acreditou. Você que ajudou. Olha aí a porta, como é que ficou. Aqui é uma porta, ó. Ó. Ó, aqui é uma porta, ó. Tá vendo? Então, assim, muito obrigado, tá? Vocês, muito obrigado de todo o coração. Estou virando aqui para vocês verem. Conta inteligente. Né? Estou virando aqui, ó. Aí, ó, para vocês verem, ó. Ó. Ali é outra porta, né? Muito obrigado, irmão. Muito obrigado mesmo. De todo o coração. A cada um de vocês que acreditou no missionário Flávio. A cada um de vocês, né?
que ajudou com a sua oferta. É para isso que eu falo, né? Muito obrigado, meu irmão. Eu não tenho palavra para agradecer a vocês. Hoje eu concluí aqui, né? Graças a Deus, deu tudo certo. Sobrou ainda umas 5 placas, né? E eu quero agradecer. É um lugar simples, um lugar humilde. E daqui a pouquinho eu vou fazer um vídeo mostrando para vocês como é que ficou. Quero mandar um abraço para Délia. Délia, Paulo, vocês não estão sozinhos, tá, Délia? Você pode contar sempre com o missionário Flávio, porque eu vejo em você, no Paulo, uma humildade muito grande, Adélia, tá bom? E vou dizer para você que eu vou fazer um vídeo convidando as pessoas para ir no seu restaurante, tá bom? Eu vou colocar aqui na minha rede social, tá bom, Adélia? Muito obrigado por você fazer parte da vida do missionário Flávio. Quero agradecer o YouTube, quero agradecer o TikTok, o Instagram, e quero agradecer cada um de vocês, irmão. 57 mil likes e 700 e 800 likes. Olha só, hein? Isso não é para qualquer um não, irmão. 57.800 likes. 57.800 likes. Aqui, 58 mil. Ó. 58 mil likes aqui no TikTok. Obrigado a vocês do TikTok. Pode contar comigo. Precisar, eu estou aqui. Quero agradecer ao YouTube também, ao Facebook. Quero agradecer ao Instagram, né? Vocês são muito especial na minha vida. Obrigado. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, que live abençoada, Jesus. Meu Deus. Não preciso falar mal de ninguém, criticar ninguém, para ter escrito, para crescer. Na humildade, a gente chega em qualquer lugar. Quero ser grata a Ti, Pai, pela vida da minha esposa, minha companheira. Quero Te agradecer pela vida dos meus filhos, o Maicon, o Jackson, o Miguel, Noel, pelo meu lar, pela oportunidade de ter a minha casa, Pai. Obrigado pelo meu carro. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que tem reconhecido o missionário Flávio. Pai, abençoa. Levanta a coluna, levanta patrocinadores. Porque a Bíblia diz que se a gente planta, a gente colhe. Então, por isso, Deus, abençoa a mim para sempre plantar na vida de quem Deus manda. Pai, abençoa nosso deitar, nosso sono, nosso sonho. E repreenda, Pai, todo mal, toda inveja, todo orgulho gordo, tudo que não presta, toda enfermidade. Pai, olha pelo nosso país, olha pelo nosso Brasil, Pai. Olha, Senhor, pelos pastores que estão com depressão, que estão endividados, estão no fundo do poço, meu Pai. Olha, Senhor, pelos pastores que estão enfermos. Meu Deus, ao deitar em nossa cama, nos dê uma noite de paz, uma noite tranquila. Abençoa. Pai, são tantas pessoas aqui agora. Meu Pai, 50, 60 mil likes. Meu Deus, olha ali, ó, 60 mil likes, irmão, no TikTok. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado pelo YouTube. Meu Deus, essas pessoas do YouTube não sabem. Meu Deus, a gratidão. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, por cada um. Meu Deus, 60, né? 600 likes no YouTube, meu Pai. Muito obrigado. 600 likes no YouTube. Meu Deus, muito obrigado por cada pessoa que está aqui. Não me deixe sair da meta. Não me deixe sair do caminho. Não me deixe sair da direção, Pai. Pai, muito obrigado. Nos deu uma noite abençoada.
um bom sono e se prepara porque está chegando coisas de Deus para a nossa vida. Se prepara porque está chegando bênçãos de Deus para a nossa vida. E se você ainda não abençoou, não ajudou o missionário e quiser abençoar, é só você ligar 27 99803 0045. Amém? Missionário, eu quero ser uma coluna na sua vida. Eu quero ser uma benção na sua vida. É só você ligar 27 99803 0045. E um abraço para todos que estão em França, para todos que estão em Portugal, para todos que estão nos Estados Unidos, para todos vocês do Brasil, em todos os lugares, em nome do Senhor Jesus. Boa noite e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente. Senhor.